A glória, a majestade é para o nosso Deus. Nessa noite estou aqui com o nosso presbítero Ezequiel Bezerra e ele vai orar para dar início a esta mensagem que nós queremos trazer nesta noite. Presbítero Ezequiel, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o presbítero Ezequiel, que nessa noite iremos aqui ministrar a palavra de Deus, que você que está escutando aí no outro lado possa ser impactado com este poder, amém? Iremos orar para Deus abençoar cada um de nós. Deus fiel e amado, querido Deus, santo, Pai, abençoa, Senhor, todos, abençoa, Pai, Deus, que estarão ouvindo essa palavra, Senhor, nossa Pai. igreja Nós te aqui em Rio apresentamos, Tinto, Senhor, a todos igreja os onde membros congregamos, Pai, cada congregados. membro, cada um, Pai, que faz parte do A ministério do festa, Senhor. Senhor, que haverá Deus, Deus dia Santo, 24 abençoa, agora Pai, de aqueles abril. que estão, Pai, necessitados de ouvir Sejam uma com essas palavra. irmãs, Senhor, Sim, abençoada Deus, abençoa de oração. cada crente fiel, Pai. Por cada um, Senhor, que vai vir Verdadeiramente cooperar faz o com esse Senhor. trabalho, dia Que o 24. Senhor possa abençoar todos E que aqueles, o Pai, céu que vão desça, cooperar teu com a tua nome obra, possa Pai, dia ser 24, glorificado. naquele conjunto, Nós sabemos, naquele Pai, congresso, que naquela todas reunião. as coisas Que o Senhor contribuem abençoe todos, para o bem Pai, daqueles dê que amam a saúde Deus. para cada dia E nós nesta estamos noite, em pé, nós fazendo a possamos tua vontade. ouvir a tua Obrigado voz, por tudo, em Senhor. nome Grande de Jesus. Graças a Deus, tivemos a participação do nosso querido presbítero Ezequiel Bezerra. E eu quero, neste momento, convidar ele para fazer a leitura que nós já tivemos a orientação do Espírito Santo, lá no livro de 2 a Pedro, somente um versículo, 2 Pedro 2, 22. Presbítero Ezequiel, leia em o nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Querido Deus e amado, esta palavra é uma palavra abençoada, uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento, uma palavra em que nós precisamos dela. Estamos nessa noite falando, mas esta palavra vem diretamente para nós, que estamos ministrando a palavra. Que Deus possa falar aos corações de cada um, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós, quando escutamos essa palavra que o nosso presbítero Ezequiel transmitiu, a gente observa que Pedro, ele não tinha muita dificuldade para falar. E Pedro, quando ele se dirigia para falar, ele falava na lata. Não tinha negócio de fazer curva, não, ele falava diretamente. Tem pessoas, queridos, que aceitam Jesus e de repente volta para a lama. O que é que nós podemos entender? Que essas pessoas, elas são complicadas. Essas pessoas, elas são problemáticas. E quando essas pessoas acontecem de se afastar da igreja, tem aqueles irmãos amorosos da igreja que pedem para a gente ir lá, conversar com ele, trazer de volta para a casa do Senhor. E essas pessoas, elas voltam. Mas uma coisa que a gente observa, que quando alguém chama, vamos ajudar fulano, rapaz, ele está fraco na fé. Passa uns dias só, não passa muito tempo não. E ele começa a dizer que saiu da igreja e o culpado foi você, que só queria ajudar. O culpado foi o pastor, que deu uma palavra muito dura. O culpado foi o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal. Sempre ele quer culpar alguém. São pessoas que sempre têm problemas. E nós que caminhamos, nós observamos e chegamos à conclusão de que todas as pessoas, elas não tiveram um novo nascimento. Nós observando 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, vamos ver o que é que a palavra nos adverte. Presbítero Ezequiel, lê aí.
Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então você veja, quando Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, Paulo ele foi muito direto. Quando ele disse, se entre vós a inveja, contenda, divisão, vocês não são carnais? Como é que eu posso falar para vocês como espirituais? A grande dificuldade hoje, queridos, é que estamos atravessando uma fase da igreja do século XXI, onde as mensagens elas são trocadas por massagem, para agradar o ego de alguém, para aquelas pessoas continuar na igreja, sustentar na igreja, mas viverem do mesmo modo que votaram ou que chegaram. Não querem de jeito nenhum ouvir uma palavra para que eles recebam o novo nascimento. Porque existe na igreja, que não era para existir, mas isso vem desde o início da igreja na terra, um grupo que invejoso, um grupo cheio de contenda, um grupo cheio de divisão. É tanto que um dia Paulo disse, não é ninguém que faz a igreja crescer. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, meus amados, observe bem a advertência que Paulo dá para aquelas pessoas que realmente eles têm o seu pregador, o seu cantor, fazem acepção de pessoa. Paulo disse, olha, queridos, quem batiza com o Espírito Santo não é o pregador, não. Quem salva não é o pregador, não. Quem faz a igreja crescer não é o pastor, não. O que a igreja precisa para crescer é uma igreja unida em um só espírito, obediente à palavra de Deus, observando bem as advertências bíblicas, os ensinamentos. Vamos ver lá no livro de Hebreus 5:12, o que é que a palavra de Deus nos adverte. Presbítero Ezequiel, lê aí. Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Embora esta altura já devessem ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de mantimento sólido. Então você veja, a preocupação de um líder é as pessoas quando chegam na igreja, seja ensinada. Dá um leitinho para ele, para que eles saiba e compreenda a chamada para servir ao Senhor. Mas o que acontece é que com o tempo, essa comida ela tem que ser um pouquinho sólida para as pessoas se firmar. E já nós encontramos pessoas que já faz tanto tempo que deveriam saber como andar como um servo de Deus. Tem pessoas, queridos, que vivem da mesma maneira, sem um novo nascimento. Muitas vezes a gente está observando, e a gente observa que você estivesse andando e que teu amigo podia falar de você. Você já observou isso? Você está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes 10 anos na igreja. Que seria que seu amigo que anda com você, que não é evangélico, o que é que ele podia dizer de você? Fulano não mudou. Continua da mesma maneira. Então, queridos,
nós precisamos ter um novo nascimento. Na Bíblia, você não pode deixar, se obedecer a palavra, de ser mudado. Que a palavra de Deus, ela é a única que liberta o homem, prepara o homem e leva para os céus. Lá no livro de Marcos 1,16, vamos ver o que é que nós podemos receber da palavra de Deus. Presbítero Ezequiel, Marcos 1,16. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: segue-me, e eu os fareis pescadores de homens. Glória seja dado ao nosso Deus. Observe que tem uma condição. Eles eram pescadores, mas quando eles se encontraram com Jesus, eles receberam uma mensagem: vocês eram pescadores, mas a partir de hoje vocês são pescadores de homens. Vocês agora vão ganhar almas para o reino. Tem que ter mudança. Tem que haver mudança na vida de quem é membro do corpo de Cristo. Você pode até não estar gostando da palavra, mas a realidade é essa. De que adianta estar na igreja tanto tempo e às vezes já se acha em condição de exortar, quando ainda não tem nem um novo nascimento. Observe que Pedro, ele teve uma mudança na festa. Quando ele estava ali em Pentecoste, todos observaram a mudança na vida do Pedro. Isto serve para nós, queridos. Alguém que fumava, não fuma mais, que bebia, não bebe mais, que se prostituía, não se prostitui mais, que andava com contenda, não tem mais esse hábito. Há uma mudança, tem que haver uma mudança. Quando você vê aquela multidão e não há uma união, ali a divisão, a contenda, disse-me-disse, e até no ato de se tratar as pessoas. Se não é do nosso ministério, não se dá paz do Senhor. Parece até que eles têm até um loteamento no céu. Parece que o céu já foi loteado para a igreja deles. Ao céu, querido, é para aqueles que realmente têm um novo nascimento. Tem pessoas que é do mesmo jeito. Não tem misericórdia, só olha os erros dos outros, esquece de ver os seus erros, gosta de acusar, e o acusador, querido, a Bíblia diz que é Satanás. É você que está ouvindo, você não é perfeito. Veja o que é que Timóteo escreve, para que nós possamos ser alimentados pela palavra. Timóteo 4:3, vamos observar o que é que ele diz. Presbítero Ezequiel, o que é que fala nosso irmão Timóteo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Glória seja dado ao nosso Deus. Queridos, nós observando essa palavra, que muitos querem ser mestre, eles querem viver uma vida como ele se fosse juiz. A palavra de Deus diz: amar os inimigos, perdoar os que te ofendem. E a gente está longe dos ensinamentos bíblicos. Você que está escutando essa palavra, não adianta você querer ser o perfeito, mas você ama o seu inimigo, você perdoa os que te ofendem, mas a sua Bíblia é só o que lhe agrada e você lê. A Bíblia que você tem, você só quer ler o que lhe agrada.
E muitas pessoas não querem mais essa palavra. Querem a palavra que agrade o seu coração, massageie seu ego. Mas eu quero dizer para você, querido, que há transferência de culpa. Quando nós não queremos pregar a verdade, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E muitas vezes nós temos um prejuízo porque nós queremos só culpar os outros. Sempre temos uma saída de transferir a culpa dos nossos erros para alguém. Muitas vezes, querido, quando a gente chama a pessoa para conversar, a pessoa diz, foi o diabo que me enganou. Essas pessoas, querido, são pessoas orgulhosas. São pessoas que não querem aceitar a advertência, não querem aceitar uma exortação para se consertar. Trata as pessoas com ignorância. E quando nós falamos com eles, já ouvi isso de várias pessoas, e essas pessoas tiveram prejuízo. Eu sou assim mesmo. São pessoas que têm simplesmente um rei na barriga. São pessoas que não têm consideração com ninguém. Mas essas pessoas vão de mal a pior. Lendo a Bíblia, nós nos alimentamos melhor. Nossa alma e nosso espírito. E a Bíblia é um livro que eu posso chamar de bússola para a gente chegar ao caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vamos ver uma coisa muito interessante. Pessoas que não têm consideração com ninguém. É um problema muito sério. Mateus 13:5. Vamos ver o que é que diz. Fala aí, presbítero Ezequiel. Mateus capítulo 13, versículo 5. 15. O 15. 13 e 15. Isso. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Nós estamos no século 21. As pessoas não querem ouvir de bom grado. Quando se trata de exortar para a santidade, de exortar para um novo nascimento, de exortar para a salvação, automaticamente não ouve, não escuta de bom grado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a palavra do semeador, lá em Mateus 13, 18 a 23, vamos ouvir o nosso presbítero Ezequiel nos ajudando. Mateus 13, 18 a 23. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, quando o que foi semeado em terreno pedroso. Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e uma de 30. Louvado seja o nome de Jesus. Observe bem que você tem que dar frutos do Espírito Santo. E a maioria nós encontramos uma grande dificuldade porque não querem a palavra de santificação. Quando a palavra bate, eles trocam de igreja.
Quando a palavra bate, eles ficam em casa, não querem caminhar. E muitos até dizem, no dia que esse pastor sair dessa igreja, eu volto para lá. Meu amado, o meu mestre, que hoje dorme na glória, ele dizia uma coisa muito interessante. Para onde a tartaruga vai, ela leva o casco. Sai da igreja porque não quer ouvir a palavra de santificação. Procura uma igreja que agrada o seu ego. Hoje, as portas de igrejas são várias. Em toda esquina hoje tem uma igreja. Em todo lugar canta hino da harpa. Em todo lugar falam mistério. Em todo lugar dão glória a Deus. Mais uma coisa, querido, é que você muitas vezes não escuta nessas igrejas que você tem que ter um novo nascimento, que você tem que ter uma mudança de vida, que você tem que santificar a sua vida, que você tem que obedecer a papai e a mamãe, que você tem que ser luz para o mundo, que você tem que ser um crente em casa, no trabalho e aonde você chegar, você ser um crente de verdade. Mas naquela igreja o pastor fala muito de santificação. Eles reclamam demais. Mas na outra igreja não, lá tem dança, lá tem pula-pula, parece um parque de diversão. É um corre para um lado, outro corre para o outro, um grita do lado, outro grita do outro. É tanto mistério e a gente não vê salvação, a gente não vê mudança de vida, porque o mesmo elemento que está pulando, marchando, correndo, quando sai da igreja, tem a mesma vida de antes, comportamento igual ao mundo. Hoje é essa igreja que a gente passa, ela está superlotada. E você não vê nas pessoas uma transformação de vida. Louvado seja o nome de Jesus. O presbítero Ezequiel, lê aí no livro de Hebreus 12, 6 e 7. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós somos disciplinados por Deus, é pela palavra. E essa palavra, ela dá vida, querido. Porque muitos evangélicos hoje, eles vivem doentes, eles vivem contando derrota, eles vivem uma vida que podemos dizer, perderam a fé. Porque eles não acreditam na palavra de Deus. Ele escuta, mas não guarda. Ele escuta, mas não pratica. E fica muitas vezes preocupado porque alguém que está lado a lado com ele na mesma igreja, Deus tem feito a sua vida prosperar. É uma promessa de Deus. Aonde você colocar os seus pés, serão abençoados. Por que você coloca os pés no lugar e não recebe bênção? Você está no seu trabalho há tanto tempo, mas a sua vida continua da mesma maneira. É porque você não quer dar crédito à palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, o nosso presbítero Ezequiel, João 15:8, escuta aí. João 15:8, o que é que diz? Para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, Ele não quer fruto qualquer não. Deus quer frutos bons. Deus se alegra e é santificado. Não ande por conselho de pessoas ímpias. Deus quer te podar para que você dê frutos bons. Muita gente, queridos, são guiados por internet, mensagens que agradam ao coração.
Pessoas que não têm vida com Cristo. Canta bonito, prega bonito, mas os seus frutos não são bons. Então, meu amado, nesta noite, nesse momento em que você está escutando essa palavra, é uma palavra que você pode até dizer que nem queria ouvir, mas conserta a tua vida, santifica a tua vida. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está na igreja, tá, mas não entregou ainda a sua vida ao Senhor. Quer ser vive da mesma maneira que o mundo vive. Você participa das mesmas festas que o mundo participa. Você está envolvido com política, você gosta de estar atrás de político, você gosta de se dobrar aos pés de político, mas você não quer dobrar o seu joelho na sua casa e falar com aquele que tem a solução do meu e do seu problema. Então, meu amado, levante a cabeça neste momento, tome uma posição, ande na presença de Deus e ser perfeito. Que Deus possa te abençoar, porque quando nós damos crédito à palavra de Deus, com certeza as bênçãos vêm. Eu posso dizer isso. Eu sou um homem abençoado e sou abençoador também. E posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nesta oportunidade ímpar de você ouvir essa palavra, Deus possa falar ao teu coração e você ter uma mudança de vida em o nome de Jesus. Presbítero Ezequiel, diga algo aí para aqueles que estão ouvindo e escutaram esta palavra. Meus irmãos, nessa noite Deus falou poderosamente com cada um de nós sobre a palavra dele, que é uma palavra de disciplina, uma palavra para nós cada dia sermos mais crentes, nos convertermos e fazer a sua verdadeira vontade, porque ele disse: nós só somos discípulos dele se dermos fruto. Nós só oremos seu discípulo verdadeiramente de Jesus Cristo, o nome dele só é glorificado na minha e na tua vida quando nós damos fruto. É aí que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Que nós possamos cada dia estar aos pés de Jesus, fazendo a sua vontade, honrando ele, porque ele fez tudo por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. E que a vida que nós temos, que nós viemos glorificar a Deus, viemos dar fruto e levar a sua palavra em diante, porque essa é a vontade dele, que vá e dê fruto, que nós possamos dar fruto e anunciar todos os dias, em tempo e em fora de tempo, a sua palavra, que possamos ser vitoriosos e que essa palavra venha alcançar milhares e milhares de vidas. Amém? Graças a Deus. Lembrando, querido, também, uma situação que às vezes alguém chega para mim para conversar comigo, com relação a algumas situações nesse período de política, nesse período de, chamam de Páscoa, né? O pessoal distribuindo peixe. E alguém perguntou: pastor, ele me diga uma coisa. Eu passei ali e vi um monte de crente da igreja tal numa fila para receber peixe. Isso é certo? Olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você que você pode até não gostar do que eu vou dizer. Tem um tema na Bíblia que fala sobre a lei dos dízimos e das ofertas. Era a forma de ser agradecido a Deus por tudo. Lá em Gênesis 14, 20, diz: não se dar depois que paga as contas. É do bruto 10%. O dízimo é do Senhor, não é do pastor. Lá em Gênesis 28, 20 a 22 diz: tudo quanto me deres, não eu posso dar o que sobra. Eu tenho que dar a primícia, não é a sobra. E eu quero mais dizer uma coisa para muitos evangélicos que não vai gostar de ouvir. Se todos nós fôssemos fiéis aos mandamentos do Senhor, os cristãos não passavam tantas lutas financeiras.
A Bíblia registra lá em Malaquias: por vossa fidelidade repreenderei o devorador. Levítico 27:30 diz: fala em derramar da nossa fidelidade. Ele, Deus, diz: os frutos, os animais, o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o que eu vender, o que eu receber, nas minhas mãos, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Ei, Deus lhe deu, seja grato a Deus. Tem um hino que fala: tudo que tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho é Deus quem me dá. Me deu a paz, me deu a luz, e tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus. Então, meu amado, seja fiel para que Deus possa repreender esse devorador que tem consumido as bênçãos que Deus lhe entrega. Abra o teu coração, receba essa palavra e seja fiel em o nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.